Só que as escrituras, elas têm umas brechas, que é o, vamos dizer assim, o andar de cima. Quando fala assim, em 2 Pedro 3, verso 8, que 1000 anos é como um dia, ok? E um dia é como 1000 anos. Isso daí, existe uma explicação para isso? Isso daí você já está acessando os mistérios do reino de um contexto terreno. Tudo é interpretativo na Bíblia. 2 Pedro, capítulo... É que vai sair um pouquinho fora do assunto, né? O assunto hoje é arrebatamento da igreja. Isso. Vai existir ou não? Porque essa, 2 Pedro, ele dá um entendimento que a Terra não tem 1000 anos, não tem 6.000 anos. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. O debate entre o Fábio Sabino, nosso amigo, nosso mestre, mesmo não sendo ateu, como ele diz, que para mim é, mas ele é um cara que mostra os bastidores, isso mesmo, das escrituras sagradas. É isso mesmo. O livro sanguinário, ele mostra os bastidores, mesmo porque ele foi pastor. E apologeta, ele é hermeneuta, entende tudo sobre grego, hebraico e aramaico. E é uma das pessoas mais polêmicas no meio evangélico, porque os cristãos, líderes religiosos que vivem uma alienação, não aceitam as interpretações e as explicações do Fábio Sabino, porque o cristianismo é uma cegueira aqui no Brasil. O cristianismo transforma o ser humano no eterno idiota. Eterno entre aspas, que ninguém é eterno, mas enquanto viver na Terra, vamos colocar assim para sempre, idiota enquanto viver. E o idiota e o imbecil jamais vai aceitar as interpretações do Fábio Sabino. Teve um debate caloroso do Fábio Sabino com este senhor aqui, que é um pastor, provavelmente, e aqui mostra a fragilidade, o despreparo de um senhor nesta idade que, infelizmente, não sabe nem o que está dizendo a respeito da Bíblia. E ele tenta mascarar os textos, fazer malabarismo, e o Sabino, muito respeitoso com ele também muito respeitoso com o Sabino, o podcast foi respeitoso com os dois, mas quem é racional não tem paciência, cara. Não dá pra ter paciência 100%. Eu também vou usar de muito respeito aqui no que eu vou comentar, mesmo porque eu vou explicar, tá? Quando eu digo explicar, cada um tem a sua explicação, eu faço isso. É a minha explicação, que aprendi também no meio mentiroso da teologia da mentira. O texto que ele levou para o Fábio Sabino em um momento que nem o Fábio Sabino falou para ele, porque não era a pauta do tema, mas eu vou explicar este texto e vou provar que este texto, na verdade, mostra um Deus que não necessitaria de pedir a sua oração, crente. É isso mesmo. E pedir que você se santifique a cada dia. E um texto que ele falou aqui, que esse senhor falou, que está na frente aqui de vocês, em que não condiz com outro texto que diz assim: se perseverar até o fim será salvo, sendo que Deus já sabe de tudo isso do futuro. E o texto que foi citado por este senhor, que ele falou que é um mistério, como explicar isso, eu vou explicar o texto. É o texto que está em 2 Pedro 3,8. Que quando você vai falar sobre o tempo do ser humano e o tempo de Deus, vão citar um texto que está em Pedro, 2 Pedro 3,8. Que diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E
fazendo a minha pesquisa aqui e eu já tendo um conhecimento, este texto está falando de onisciência de Deus. Cara, é onisciência de Deus. Inclusive tem um contexto no livro de Salmos, que é Salmos 90, verso 4, que é um contexto do texto que diz assim: porque 1000 anos aos teus olhos são como a vigília da noite. Olha o contexto: 1000 anos para os seus olhos são como a vigília da noite. Aí, vamos ouvir o que ele falou aqui para que eu possa fazer a minha explicação para vocês, porque aqui também eu trago o livro Mentiroso por Dentro, para que vocês entendam. Vamos ouvir o que ele falou para Sabino aqui. Vamos lá. Só que as escrituras, elas têm umas brechas, que é o, vamos dizer assim, o andar de cima. Quando fala assim, em 2 Pedro 3, verso 8, que 1000 anos é como um dia, ok? E um dia é como 1000 anos. Isso daí, existe uma explicação para isso? Isso daí você já está acessando os mistérios do reino. Cara, você vê como esses caras são tão leigos com o próprio livro que eles têm. Lembra que eu falei no início? Ele vai falar de 2 Pedro, que eu falei para vocês aqui, mas o cara, o pastor, né? O pastor aqui, ele se esquece de que isso aqui está falando o seguinte: para Deus, para o Deus dos crentes, passado, presente e futuro não quer dizer nada. Por quê? Porque ele não respeita tempo. Ele é atemporal. Isso quer dizer que ele seria onisciente. Aí não tem nada a ver com ele jogou para o início. Ele jogou para o início, porque ele não concorda muito, pelo jeito aqui, com o tempo da construção de tudo 6.000 anos para cá. Porque ele acha que esse texto vai condizer que tudo pode ter sido feito antes, milhares de anos, para condizer com a ciência evolutiva. Não é isso, cara, não é isso. O povo é enrolado. Aqui está falando, esse texto aqui está falando, eu já falei para vocês sobre a suposta onisciência de Deus. Que para ele estando aqui hoje, ele também está 1000 anos depois. Porque ele sabe tudo que aconteceu 1000 anos depois. Aqui está dizendo que ele estando aqui agora, ele está vendo também o que aconteceu 1000 anos atrás. Que para ele, tempo, ele não respeita tempo. É isso que o texto está dizendo. Porque eles dizem que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Não tem nada a ver com esses mistérios que ele está falando e tudo. E o Sabino falou, não, mas isso pode ser interpretado. Mas o Sabino não explicou. E eu estou explicando aqui que esse texto não tem nada a ver com mistérios. Esse texto aqui, qualquer pessoa poderia dizer, não, mas o meu Deus, qualquer crente cristão alienado pode dizer, o meu Deus, na verdade, para ele, tempo não conta. Para ele, um dia é como se fosse 1000 anos. 1000 anos como se fosse um dia. É isso que Pedro está dizendo. Vamos ouvir mais um pouco aqui para que eu possa dizer onde está toda a contradição na crença desse povo. Vamos lá. Dos céus. Olha só. E não é só esses, tem outros versículos que falam a mesma coisa. Como é que você vai interpretar isso daí dentro? Só tem um, ele falou, tem outros versículos que falam a mesma coisa. Não, só tem um versículo que condiz, que eu já mostrei para vocês com esse texto, que é o Salmo 90 e o versículo 4. Não tem outro, não existe outro texto. O Salmo 90 diz assim, porque 1000 anos aos teus olhos, uma alusão a Deus, são como um dia, o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Você entendeu? Como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então, isso aqui traz a alusão à onisciência de um Deus que já sabe de tudo, e eu vou dizer onde é que está a contradição. Fica aí, que hoje você vai aprender um pouco aqui. De um contexto terreno. Tudo é interpretativo na Bíblia. Quando o Sabino diz que tudo é interpretativo na Bíblia, é verdade. Só que o Sabino não explicou esse texto. Ele não explicou esse texto para o Senhor. Faltou isso aqui, mas o Sabino ele é 100%
de explicação correta da Bíblia. Eu acompanho há muito tempo o trabalho do Sabino e vejo que o Sabino é um cara muito preparado para explicar isso deste livro que o crente não sabe. Então, Sabino, parabéns para você, mas eu estou explicando o texto aqui porque ele fala uma coisa dessa aqui e aliena mais pessoas. Tá vendo aí? Ele falou que tá vendo o mistério aí. Olha o mistério, não tem nem mistério nenhum. Isso aqui já está explicado, texto e contexto. Tudo tem uma interpretação. Não, mas você tem uma... Porque veja o seguinte, segundo Pedro, capítulo... É que vai sair um pouquinho fora do assunto, né? O assunto hoje é arrebatamento da igreja. Isso. Vai existir ou não? Porque segundo Pedro, ele dá um entendimento que a Terra não tem 1000 anos, não tem 6.000 anos. Nada disso. Você vê, você entendeu como o cara é leigo? Você entendeu como o cara é leigo? Observa como o cara é leigo. Isso aqui não tem nada a ver, que é o entendimento de que a Terra não tem 6.000 anos. Que aquele já está descendo a ripa no Eberlin, que acredita na mesma Bíblia, acredita que o tempo foi só 6.000 anos. Não. Aqui está falando que Deus não respeita tempo, ele é atemporal. Então, ou seja, um dia para Deus é como 1000 anos. É isso aí. Então, cara, é uma coisa séria esses caras aí. Então, eu vou dizer onde está a contradição. Vamos finalizar a fala dele aqui. Tá? Então você já entra dentro de um conceito mais científico. Porque a Terra não tem... Não tem nada a ver. Ele já colocou isso aqui para a Terra, não tem nada a ver com a Terra, né? O texto eu já mostrei para vocês, o texto e o contexto. Esse povo não conhece Bíblia, esse senhor, coitado, não conhece Bíblia. Desculpa, meu senhor, nada contra a sua pessoa particular, mas você é um leigo, você não entende do livro que você tem. E é por isso que você é crente nessa idade. É por isso que você é cristão. E não é só por isso que você é cristão, não. Porque todos os cristãos são assim. São pessoas que ficam o tempo todo mascarando as realidades do texto. Então o Sabino não quis entrar nesta área porque o tema ali era falando de arrebatamento. Mas eu vou entrar nesta área. Isso está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, em 2 Pedro 3:8, que isso aqui quem inventou também foi Roma. É um texto criado pelos próprios romanos. Praticamente quase todo o Novo Testamento. Isso aqui também, esse Pedro nunca existiu, é uma falácia, mas está aqui. E o texto diz assim, mas, vírgula, amados, vírgula, não ignoreis uma coisa, 2 pontos, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que é que Pedro está dizendo aqui? Ele está falando que o planeta Terra não tem só 6.000 anos? Não, cara, ele está dizendo, o Pedro está dizendo, ou seja, Pedro não, a mentira do texto, porque isso aqui tudo é mentira, mas está no texto, está dizendo assim, o Deus que nós acreditamos, ele não respeita tempo, nem espaço, ele é onisciente, ele é ciente de tudo. E também onipresente. Aqui está falando também da onipresença. Onipresente. Então, para Deus, um dia e 1000 anos é a mesma coisa, porque ele está aqui e está 1000 anos também lá na frente. Ou então lá atrás. Então é isso que está dizendo. Pronto. Explicado, agora vamos para a contradição. Se esse Deus é isso aqui, se para este Deus ele já está vendo tudo o que está acontecendo, crente ou cristão, por que ele ia exigir a sua oração? Se ele já sabe que você vai orar ou não. Se ele já sabe que você vai orar ou não, a única coisa a ele fazer é ficar em silêncio e esperar a sua atitude. Seria isso de forma racional. Um Deus racional. Como é que um Deus vai exigir que você ore e ele sabe que você não vai orar? Como é que Deus vai exigir que você ore, mas ele já sabe que você já orou no futuro, porque ele já viu o futuro? Todo sacrifício que você faz dentro de uma igreja é em vão, cara. É em vão, sabe por quê? Porque se esse Deus ele não fosse onipresente, onisciente e onipotente, como vocês dizem aí, tudo bem. Aí você, não existe um Deus, a gente acredita em um Deus, por mais que não exista, mas esse Deus, ele pode ser até onipotente, ter muito poder, mas onipresente e onisciente ele não é. Então ele precisa viajar para estar em determinado lugar. Você tem que ir para uma igreja para ele ir lá na igreja e visitar você. Senão ele não vai visitar você. Você tem que ser um crente e você tem que estar orando para ele te visitar. Então é um Deus que não é onipresente. Aí se você acreditasse assim, e também ele não é onisciente porque ele pede para você orar. E ele quer que você ore.
mas ele não sabe se você vai orar ou não. Por isso que ele pede. Eu só posso pedir uma coisa para meu filho ou minha filha, para que ele faça, porque eu não sei o futuro, se ele vai fazer ou não, se ela vai fazer ou não. Agora, se eu soubesse o futuro, se eu visse o futuro, que meu filho não ia fazer aquilo, mesmo eu pedindo, por que eu iria pedir? Por que eu iria pedir? Vocês estão entendendo? Eu só coloquei um pouquinho desse trecho aqui, desse senhor, e para ver se ele chega aqui no meu vídeo, o senhor está equivocado e enganadíssimo, cara. Independente da sua crença ou descrença, o senhor está interpretando um texto que já tem contexto na Bíblia, o texto já tem contexto, já explica, o texto já explica. Cara, que merda é essa na mente do senhor? Nessa idade, cara. Independente da sua crença. Cara, olha só. Então, pronto, vamos pensar mais um pouco, gente. Vamos pensar que o livro que o crente tem na mão não faz sentido. É um livro mentiroso. A Bíblia é um livro mentiroso. É um livro cheio de contradições. Se você acredita em um Deus, por que você está dentro de uma igreja? Para que você está dentro de uma igreja? Se o seu Deus ele é poderoso, que diferença faz você estar dentro de uma igreja orando ou não? Para que você está lá? Mas você está porque ele quer que você esteja. Ele está pedindo isso. Cara, se ele está pedindo isso, é porque ele não sabe se você vai fazer ou não. E aí não tem autenticidade com o texto de 2 Pedro. Porque o texto está dizendo que 1000 anos para Deus é como um dia para ele. Ele já sabe de tudo. Ele já sabe quem vai para o inferno, quem não vai. Ele já sabe quem vai nascer, quem não vai. Ele está enxergando o passado agora, no início de tudo, como também está enxergando o futuro na eternidade. Gente, por favor, será que o ser humano vai ser idiota até o último dia da vida? Será que você, crente, vai ser idiota? Aí, eu tava vendo nos comentários, aí, moço que teve de comentário descendo a ripa do Sabino, batendo no Sabino com pau de quina. Sabe quem é que tá batendo no Sabino? Nos comentários? É o burro, é a burra, é o idiota, é o imbecil, é o pagador de dízimo e oferta para Malafaia, para um Macedo, para o Valdemiro Santiago, para o Marco Feliciano, para o R.R. Soares, para essa cambada toda. O burro, o burrificado, é isso mesmo, o burrificado é que faz comentário aqui contra o Sabino, porque acredita no Senhor, coitado, que está totalmente equivocado. Foi um dos debates, eu assisti um pouquinho só, mas um pouquinho que eu assisti, um dos debates mais fáceis para o Sabino, mostrou que esse Senhor não tem conhecimento nenhum, e teve um momento que parece que até o apresentador aceitou isso, o cara que apresentou, entendeu? Quando ele falou que, gente, é a primeira vez que ele está participando do debate e que não sei o quê, cuidado aí com os seus comentários. Ele já estava aceitando que o senhor aí é totalmente despreparado. A única coisa que esse senhor tem é só fé e crença, só isso. E achismo. Ele falou de vários textos que não tem nada a ver, e aí o Sabino disse, me prova, e o cara não provou, aí ficou mascarando. Por isso que eu falo para vocês que debate entre ateus e religiosos não vão para lugar nenhum. Por quê? Quando eu digo ateus e religiosos, porque o Fábio Sabino, ele se coloca como um ateu. O que o Fábio Sabino, ele fala a respeito do texto, que ele não acredita em nada disso, ele não acredita na Bíblia como verdadeira, ele não acredita no Jesus da Bíblia, não acredita no Deus da Bíblia, diz que o Deus é a consciência dele. Então, é um ateu, na minha opinião, mesmo ele dizendo que não, ele é um ateu. Então, ele estando num debate com o Senhor desse, ele está perdendo o tempo dele. Ele está perdendo o tempo dele. E pode usar até a própria Bíblia para mostrar que ele está perdendo o tempo dele. Que vantagem terá o sábio diante do tolo? Nenhum. Quando eu vejo o Toshio, o Edson Toshio, ir em debate, eu vejo que ele dá uma aula de Bíblia para esses caras aí, para esses crentes. E os crentes ficam enrolando. Não vão para lugar nenhum. Quando você vê um debate entre o Jason Ferreira, o Antônio Miranda e esses crentes, a mesma coisa. Porque o crente não conhece Bíblia, o crente só tem crença, que eu não vou nem chamar de fé. É fé, né? Porque não funciona.
É apenas uma crença e um achismo. E vive numa escravatura mental. É um escravo mental. Infelizmente eu fui isso por muito tempo. E pensa que conhece o livro e não conhece o livro. Então o que eu tenho a dizer para vocês é uma coisa muito séria. E o nosso país está contaminado, gente. O nosso país está afetado. Quando você vê um senhor nesta idade, ele não sabe nem o que está dizendo, coitado. Não sabe nem o que está interpretando. Não conhece nem o livro, nem a arma, que ele chama de arma, né? Não conhece. É triste. É triste porque se você não conhece, não sabe o que você está dizendo, você só acha que é daquele jeito. Então, infelizmente, fazer sacrifício é uma coisa de... Não vou ser mais pesado nas minhas palavras no respeito à idade desse senhor aí, que acho que tem idade de ser meu pai. Eu acho que tem idade de ser meu pai, que se ele tiver chegando aos 70, já tem idade de ser meu pai. Então, cara, que coisa é essa? Que coisa é essa? Então, olha só, o Brasil precisa se libertar dessa merda chamada religião e cristianismo. Mas não vai se libertar, não vai. Daqui eu fui conversando com um colega meu, o Edevaldo Dias, ali de Feira de Santana, eu falei para ele conversando comigo sobre essa questão do cristianismo, que não vai acabar, e a religiosidade do Brasil não vai acabar tão cedo. Pode ser que daqui a alguns séculos, quem sabe, eu não vou estar mais aqui, acho que nem meus bisnetos, caso eu tiver, né, porque neto eu já tenho, não vão estar mais aqui, mas eu falei pra ele, moço, daqui a 200 anos, tem gente no meio da rua pregando, gritando, uma tecnologia bem mais avançada, dizendo que Jesus está voltando para aquele momento, e vai ter um monte de profetada, e vai chegar um tempo em que só quem vai pregar é inteligência artificial, porque para eles ela é mais perfeita para pregar. Vai pegar um texto bíblico e colocar lá, e a inteligência artificial vai pregar e puxar todas as emoções para alienar pessoas e os líderes ganharem dinheiro. Isso vai acontecer daqui mais uns séculos. Mas o cristianismo não vai acabar aqui no Brasil. A religiosidade não vai acabar porque é uma praga, cara. Isso é crônico. Isso não tem jeito. Se nós temos 500 anos e um pouco nesta merda aqui no Brasil, do descobrimento para cá, por que não teremos mais 500 anos? Por que não teremos mais 500 anos? Teremos mais 500, teremos mais 1000 anos, 2000 anos, e essa praga vai continuar. Agora, você que está me ouvindo aqui, ao invés de estar me criticando aqui, vá buscar conhecimento da vida, cara. Vai ver o que acontece diante dos seus olhos. Você vai acreditar numa merda, num livro desse, num Deus desse, o Deus que está vendo o futuro, está vendo tudo, e não é capaz de livrar uma criança que está se afogando. Não é capaz de livrar uma criança que está sendo violentada. Não é capaz de fato, alertar um crente que está ali orando o tempo todo que um câncer vai matar ele, pode matar ele, para evitar. Será que você não percebe que você está adorando o nada, uma lenda, você está perdendo seu tempo? Gente, que é isso? Então, este senhor aqui foi o mais fraco de todos os que o Sabino encarou. E a minha vontade era ver o Sabino, ou o Toshio, ou o Jason Ferreira, o Miranda, encarar um cara assim como Rodrigo Tripa. Rodrigo Tripa ele não vai num debate jamais. Ele nunca vai, pode ter a fama que for. O Sabino, ele não vai com o Sabino, ele não vai com o Ferreira, ele não vai com o Miranda. E muito menos comigo. Não sou melhor do que ninguém, jamais. Porque ele não aceita. Ele quer ir no debate, sabe contra quem? O Sérgio Sacani. Porque o Sérgio Sacani, ele é ateu, mas é um astrofísico, ou seja, não é astrofísico por diploma, acho que não, mas ele propaga isso, astrofísica e astronomia, e não conhece a Bíblia, nunca foi religioso. Aí é esse que o Rodrigo Tripa gosta. Ele pega, ele não foi religioso, tipo o Pirula, lembra do Pirula? Quando ele foi? Mas pega um cara que conhece o mesmo livro que esse merda conhece, cara, pra ver se ele tem coragem de ir. Então eu queria ver o Toshio encarar um cara assim como Malacheia. Malacheia não aceita, né? Malacheia tem um rei na barriga, né? Tem um dragão dentro da barriga dele. Malacheia hoje só faz vídeo pra falar de quem é mais popular do que ele, porque ele gosta de dinheiro. Ele faz vídeo pra falar do Alexandre de Moraes, ele faz vídeo pra falar do Lula, ele faz vídeo pra falar de qualquer um que tá na mídia política aí. Ele não faz nenhum vídeo pra falar do... Jamais ele vai fazer um vídeo pra falar do Sabino, de mim, do Ferrer, do Miranda. Não, que a gente tá descendo a ripa o tempo todo nele, tá aí o tempo todo a gente fazendo vídeo descendo a ripa nele, não tá nem aí.
Porque ele se acha o tal, ele se acha um Deus. Ah, eu vou falar desses caras, não. Os caras, eu olho lá um pingo de gente no canal deles, né? Porque 100 mil, 200 mil, 300 mil inscritos para o Malafaia não é nada. O cara tem milhões de inscritos lá no Instagram, no YouTube também. O Brasil todo alienado, os cristãos trouxas alienados naquele homem. Mas eu queria ver um debate Bíblia com Bíblia, Sabino e Malacheia, pra ver, porque o Malacheia conhece muito, mas eu quero dizer pra vocês que pra mim o Malacheia, ele não é que ele é, pra mim ele sempre foi ateu, desde o momento que ele começou a conhecer a Bíblia, assim como eu conheço, porque ele não acredita no Deus da Bíblia, tanto é que ele anda com segurança, carro blindado, ele não acredita em salmos, ele não acredita em nada de livramento de Deus, mentiroso. Ele quer oferta. Eu fiz um vídeo mostrando ele dizendo que para Deus se aproximar de você, ou para você se aproximar de Deus, tem que ser através da oferta. Cara, aquilo ali é uma extorsão, aquilo ali é um assalto à mão armada dentro da igreja. Na minha opinião. É como se fosse um assalto à mão armada, através de palavras. Tu é doido, moço? Ela fala um negócio desse, para você se aproximar ao Deus onipresente, precisa alguém se aproximar dele. Para você se aproximar de Deus, tem que ser através da sua oferta. Ah, cara, se eu fosse da justiça, se eu tivesse um poder, você já saiu algemado, ele já saiu algemado ali de dentro. Mentiroso. Malaché é mentiroso demais, moço. Então, nada contra esse senhor aqui, mas esse senhor mostrou, coitado, que é muito frágil, a fragilidade muito grande, que a crença dele está baseada somente no achismo e no que ele lê e interpreta do jeito dele. Infelizmente, o povo é leigo. O povo quer viver na mentira, quer viver na fantasia, quer viver no engano. Tá aí mais uma aula para vocês, que aqui assim eu faço comédia, aqui eu brinco, eu trago histórias. Mostro pra vocês aqui histórias verídicas. Eu não sou como um crente que sobe em cima da tribuna só pra mentir, só pra inventar história. Marco Feliciano inventa história, Abílio Santana inventa história, pra chamar a atenção de gente. História tudo inventada. O Malaché, o mais inventador de história, contador de história. O Santiago, o R.R. Soares, o Macedo. São histórias mentirosas em cima de tribuna pra ganhar dinheiro. Aqui não. Aqui eu não tô aqui contando história mentirosa para ganhar dinheiro mesmo, porque isso aqui não dá o dinheiro que esses caras ganham aí. E eu não tô aqui por dinheiro, eu tô aqui para fazer o ser humano pensar. Tudo de bom. Fico por aqui, mas eu volto novos argumentos e novas indagações logo mais amanhã, né, logo cedo no canal Pilastra da Verdade. Atualiza com Antony Galvão. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita.